A presença importa mais que tudo. Fala pessoal, durante essa semana nós estamos realizando aqui uma semana especial a respeito do Dia dos Pais, conversando nas nossas reflexões sobre a importância da presença dos nossos pais, e hoje é justamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho a respeito da presença, de como é importante ter o nosso pai presente na nossa vida. A figura paterna, ela tem características que são muito específicas, assim como a figura materna. Na presença do pai, um pai que é presente, certamente ele vai comunicar e vai ajudar a desenvolver nos seus filhos esses aspectos que são tão importantes para o desenvolvimento socioemocional de uma criança. Muitas vezes, nós percebemos que alguns de nós pais e alguns dos pais, eles estão tão preocupados muitas vezes em manter a qualidade de vida, em dar uma vida melhor para as crianças, que às vezes acabam falhando naquele que é o ponto mais importante, que é a presença. Eu me lembro muito bem de, na minha adolescência, fazer parte do time de basquete da minha cidade. Eu gosto bastante de jogar basquete e eu me recordo de como muitas vezes eu ia jogar, ia para os jogos, eu jogava e eu nunca podia ter meu pai presente, meu pai assistindo ali os campeonatos, me assistindo nos jogos. E eu me recordo de um dia em que o campeonato aconteceria na minha cidade mesmo, no ginásio onde eu treinava. E eu não tinha muita expectativa, meu pai estava trabalhando, eu não tinha muita expectativa de que ele aparecesse, mas eu chamei ele para ir assistir o jogo. Eu queria que ele me visse jogando, né? Quando já estava no começo da partida, eu já estava dentro da quadra, olhando ali aos arredores, eu percebi que meu pai estava encostado na parede ali, me assistindo, me vendo jogar. É impressionante como mesmo em silêncio, mesmo sem ele falar nada, tão somente ali presente, como isso fez a diferença para mim, como isso me motivou lá dentro da quadra. Às vezes, nós precisamos observar e perceber como vale a pena usar da presença dos nossos pais na nossa vida, da presença da figura paterna na nossa vida, e usar esse tempo de qualidade com qualidade. Não abrir mão das oportunidades que Deus nos dá de termos o nosso pai presente, de termos a figura paterna presente. Quero ler um texto da Bíblia com vocês que agora ajuda você a refletir um pouquinho a respeito do Pai Celestial. O Salmo 145, versículo 18 diz assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que com sinceridade o chamam. Independente de você se sentir, talvez você vive uma realidade em que seu pai não pode ser tão presente por diversas razões, né? Mas se você olhar para a figura do Pai Celestial, daquele que está no céu, daquele que cuida de nós, nós descobriremos que todas as vezes que nós clamarmos pela presença dele, ele se fará 100% presente, escuta ativa, para ouvir aquilo que nós temos para dizer. E uma presença significativa na nossa vida, nunca permitindo que nós nos sintamos sozinhos. No dia de hoje, eu gostaria que você parasse e tentasse prestar atenção e refletir em como você tem gastado o tempo da presença paterna na sua vida. O tempo que você tem com o seu pai, como é que você tem gastado? Será que você tem usado esse tempo com sabedoria, com qualidade? E eu queria desafiar você para que nas oportunidades que você tem de ter o seu pai presente, você use desse tempo com qualidade. Que Deus abençoe você e tamo junto.